A parte 4 de o que teria acontecido se Goku fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai. Todas as partes anteriores estão na descrição, para quem ainda não assistiu. E já vai deixando seu like, e se não for inscrito se inscreva no canal. Então, vamos começar. Após a aparição de Merlin, a mesma humilha Vivian, e depois começa a torturá-la, para forçá-la a dizer onde está Elizabeth, e Vivian, que não tinha outra escolha, a mesma diria que Elizabeth está no quarto do rei no castelo. Após isso, Merlin teletransporta todos para próximo de onde estava a Elizabeth. Goku, muito surpreso, se pergunta o que aconteceu. Merlin diz que ela tentou se teletransportar diretamente ao quarto do rei, mas parece que tem um cubo perfeito em volta do quarto. Merlin então usa o cancelamento absoluto, conseguindo desfazer aquele feitiço. Elizabeth abraça Meliodas, e diz estar muito feliz por vê-lo novamente. Depois de alguns minutos chega Dreyfus, e como aconteceu na história original, o rei tira dele o seu cargo de grande mestre paladino, e diz que Dreyfus ficará preso na masmorra, até ele dar sua sentença. Gilthander colocaria algemas no meliante, e diz que ele mesmo irá levar Dreyfus para a masmorra. Nesse momento o rei começaria a passar mal, e Merlin diz que ele não pode ficar aqui, e a mesma se oferece para cuidar do rei em Camelot. Depois disso, Merlin se teletransporta para Camelot junto com Batra e Arthur. Nesse exato momento, a parte do castelo onde eles estavam seria destruída, pegando Goku e os outros de surpresa. Meliodas protegeria a Elizabeth, e Gilthander protegeria Margarete, e todos notariam que Dreyfus tinha escapado. Goku sairia voando pelo reino, e o Saiyajin se encontra com Diane, King Golter, e Arlequim pergunta a Goku se o capitão conseguiu salvar a Elizabeth. Goku responde que sim, e que já está tudo resolvido, e todos ficariam felizes ao escutarem essas palavras. Nesse momento Jericó acorda. Gila, preocupada com sua amiga, pergunta se Jericó está bem. Jericó, com ódio profundo, olha para Goku, e diz que irá matá-lo. Goku se desculpa pelo que aconteceu, e diz que sua intenção nunca foi machucá-la. Nesse momento Jericó e Gila começariam a se contorcer no chão. Goku pergunta o que está acontecendo com elas, e Golter diz que provavelmente é a mesma coisa que aconteceu com aquele monstro que Goku assassinou dias atrás. Jericó se transformaria em um monstro gigante, e isso deixa todos impressionados. Goku acerta Jericó com um golpe, arremessando a mesma a vários metros de distância. Golter iria ajudar a Gila, para evitar que ela também se transformasse. Meliodas, que teria acabado de chegar junto com Gilthander, diz que elas estão sendo obrigadas a isso, e que nesse momento todos os cavaleiros sagrados da nova geração estão se transformando em demônios. Goku começaria a flutuar, e o mesmo veria que Meliodas estava falando a verdade, pois tinha inúmeros monstros como aquele espalhados pela cidade. Hendrickson, que teria acabado de chegar, diz que os cavaleiros sagrados da nova geração são realmente uns incompetentes. Goku, Meliodas e os outros ficam surpresos ao verem Hendrickson, pois ele estava diferente de antes. Hendrickson pediria para Meliodas lhe entregar a Elizabeth, e de demônio para demônio ele o deixará viver. Meliodas obviamente recusa entregar a Elizabeth, e o mesmo diz que nesse momento Hendrickson não é um demônio e nenhum humano, e sim um idiota. Hendrickson diz que já esperava por essa resposta. Arlequim ameaça atacar Hendrickson, e pergunta se ele também esperava por isso. Hendrickson diria que sim, e nesse momento Helbran defenderia Hendrickson, deixando King sem entender, e o mesmo diz que isso não pode ser, e que Helbran deveria estar morto. Hendrickson diz que Helbran sempre esteve morto, e o mesmo fala que comprou o corpo de Helbran no mercado negro, e usou nele uma técnica proibida de escravizar os mortos. Hauser atacaria o inimigo, mas ele acabaria recebendo um golpe, e seria jogado contra uma casa. Goku andaria em direção a Hendrickson, e pede para o mesmo lutar. Hendrickson diz que Goku já está se tornando uma pedra em seu sapato, e que agora ele terá que morrer. Goku estaria muito confiante, pois ele sabia que Hendrickson não era oponente para ele, e o mesmo chama o paladino Propal. Hendrickson tenta atacar Goku com suas chamas do inferno, mas ele não conseguiria causar nenhum dano em Goku, que pergunta se isso é tudo. Então, o Saiyajin começa a acertar inúmeros golpes, e por mais que Hendrickson tentasse se defender, o mesmo não poderia fazer nada contra a grande velocidade do Saiyajin, e com um soco Goku destrói uma parte do corpo de Hendrickson.
Hendrickson se daria por vencido, e o mesmo diz que Goku é muito forte, e que ele não poderá vencê-lo, e pede para Goku matá-lo. Gilthander grita para Goku acabar com esse desgraçado que matou seu pai. Goku diz que não há necessidade de matá-lo, e o mesmo pede para Hendrickson ir embora dali, e nunca mais fazer mal a ninguém. Nesse momento Goku seria perfurado por um raio que teria sido lançado por Vivian, e por estar com o ki baixo acabaria ficando gravemente ferido. Todos que estariam vendo isso ficariam assustados, e Meliodas se lembraria da luta entre Goku e Diane no festival de lutas, e o mesmo diz que Goku é idiota por baixar a guarda. Vivian diz que isso foi muito fácil, e que esse sujeito não é grande coisa. Goku diria: malditos, isso que vocês estão fazendo é coisa de covarde. Hendrickson diria que foi graças ao Reubran que ele ficou sabendo que o Goku tinha essa mania de baixar a guarda, e que graças a isso ele bolou esse plano com a Vivian. Goku, que mal estava conseguindo falar, diria que eles são uns miseráveis, e que nem mesmo Piccolo foi capaz de um ato tão covarde. Hendrickson diria: você tem um coração de ouro, garoto, e isso é a sua fraqueza, lembre-se disso quando chegar no inferno. Nesse mesmo momento, Hendrickson começaria a dar uma surra em Goku, aproveitando que o mesmo estava indefeso. Após deixar Goku em um estado deplorável, Hendrickson resolve dar o golpe de misericórdia. Mas, Gilthander e Meliodas vão ajudar Goku, e atacam juntos ao inimigo, mas Hendrickson acabaria derrotando os dois, os deixando gravemente feridos. Elizabeth diz que irá com Hendrickson, caso ele deixe os três em paz. Hendrickson aceita a proposta, e diz que ele pretendia deixar apenas o Meliodas com vida, mas não importa deixar o Gilthander com vida também. Hendrickson também não estaria preocupado com Goku, pois o mesmo não iria ficar vivo por muito tempo. Meliodas e Goku dizem para Elizabeth não ir com esse pedaço de merda, mas Elizabeth queria ser útil para o Meliodas pelo menos uma vez. Depois disso, Hendrickson sairia voando carregando a Elizabeth. Goku se desculpa, pois se ele não tivesse se descuidado e matado o Hendrickson de uma vez só, isso não teria acontecido. Meliodas diz que isso não é culpa do Goku. O demônio se levanta, e nesse momento chega Ban junto com o poderoso deus Hawking. Ban começaria a atacar Meliodas, arrancando um braço do demônio. Isso deixa Goku muito surpreso, e o mesmo se pergunta o que está acontecendo, pois ele pensava que esses dois eram amigos. Meliodas pergunta o que Ban está fazendo, e que brincadeira mais sem graça é essa. Nesse momento, Meliodas usa sua escuridão, colando seu braço de volta em seu corpo. Hawking diria que uma trombeta do clã das deusas deu Ban a missão de matar Meliodas. Ban pergunta se Meliodas é do clã dos demônios, e Meliodas diz que agora não é hora de brincadeira. Ban diz que ele terá que matar Meliodas agora mesmo, pois essa é a única chance de reviver sua amada Elaine. A luta entre Meliodas e Ban seria a mesma da história original, com Ban desistindo de matar seu capitão, e Hawking seria o encarregado de levar Meliodas até Hendrickson. Ban se aproxima de Goku, e depois começa a arrastá-lo pela camisa, e ele também pegaria Gilthander e jogaria os dois próximos de Diane, e depois usa aquela bolinha de cura que ele roubou de Jericó no festival de lutas. Assim fazendo com que Goku, Diane e Gilthander fossem curados. Goku daria um sorriso, e o mesmo começaria a dar socos no ar, notando que seu poder estava maior que antes, isso graças ao Zenkai que ele sofreu. Goku pergunta por que Ban também não usou isso no Meliodas, e Ban responde que ele acabou se esquecendo. Goku pensa: meus poderes aumentaram, agora derrotar o Hendrickson será fichinha. Ban começaria a acabar com aqueles demônios que estariam espalhados pela cidade, assim salvando os cavaleiros sagrados da nova geração, e King criaria coragem para matar seu amigo Reubran pela terceira vez. Goku iria voando até onde estava Hendrickson para salvar a Elizabeth, e ter sua revanche. Ao chegar no local, ele encontraria Hendrickson lutando contra Dreyfus em um combate mortal. Hendrickson, ao se encontrar com Goku, o mesmo pergunta o que está acontecendo, pois Goku deveria estar morto nesse momento. A Elizabeth fica contente ao ver que Goku estava bem, e a mesma pergunta onde está o Meliodas. Goku diria para ela que Meliodas está vindo para cá, na companhia de um poderoso deus. Dreyfus pede para Goku não se meter, e diz que ele mesmo irá derrotar Hendrickson. Goku diz que está bem, e que ele não tem nenhuma intenção de se intrometer na luta deles. A luta entre Hendrickson e Dreyfus seria a mesma, terminando na suposta morte de Dreyfus. Goku diz que agora Hendrickson terá que enfrentá-lo.
Nesse momento chega Meliodas à companhia de Hawking. Meliodas fica feliz ao ver que Elizabeth estava bem, e ele pede para ela sair daqui. Hendrickson diria que não irá permitir, mas nesse mesmo momento ele receberia um soco de Goku, que faria com que ele descesse morro abaixo, fazendo Hendrickson sofrer muitos danos, mas o mesmo consegue se regenerar graças a seu poder demoníaco. Hendrickson diria que Goku não poderá vencê-lo, e que nessa forma ele é invencível. Goku acerta em Hendrickson novamente um soco, arremessando mesmo contra uma montanha. E após essa montanha se quebrar, Goku veria um demônio vermelho, e pergunta o que é isso. Hendrickson diria que esse é o demônio vermelho, que foi encontrado há muito tempo na floresta do Rei das Fadas, e que foi graças a esse demônio que ele conseguiu esse tremendo poder. Goku diz que é vergonhoso precisar de um demônio para aumentar o seu poder. Hendrickson começaria a rir como um louco, e isso deixa Goku irritado, então com sua velocidade o Saiyajin apareceria atrás de Hendrickson, e depois acerta outro soco, fazendo Hendrickson afundar no chão, abrindo um grande buraco. Goku olharia para aquele buraco, e notaria que tinha um túnel subterrâneo lá embaixo, então o mesmo desceria lá. Mas lá estaria tudo escuro, e Goku não conseguiria ver nada. Então o Saiyajin cria uma bola de energia para eliminar o lugar. Nesse momento Goku se encontra com Hendrickson, que estaria na frente do cadáver de um demônio cinza. Hendrickson diria: agora você não poderá comigo, Goku, veja, esse é o meu triunfo. Nesse momento, Hendrickson tira uma parte do sangue daquele demônio cinza, e depois injeta em seu próprio corpo, e o mesmo começa a passar por uma transformação, e ao terminar de se transformar, Hendrickson ficaria com uma cor cinza, e com alguns chifres em sua cabeça. Goku ficaria impressionado ao ver a transformação de Hendrickson, e diz que isso é impossível. Enquanto isso, na superfície, o local estaria todo cercado por paladinos, e os 7 pecados capitais, que já teriam eliminado os demônios que estariam espalhados por Leones. Nesse momento aconteceria uma grande explosão, que levantaria muita poeira, e depois todos veriam Goku, que teria saído voando do chão. Hendrickson subiria até a superfície, deixando todos impressionados com sua aparência, e Meliodas diria que agora, Hendrickson não é mais humano. Goku, que teria acabado de receber um forte soco, o mesmo teria percebido que Hendrickson tinha aumentado por muito seus poderes. Os Cavaleiros Sagrados, que estariam assistindo à luta, se perguntam quem é esse cara que está lutando com Hendrickson. Nesse momento Hendrickson cria uma névoa escura, que começaria a matar vários cavaleiros. Goku, ao ver isso, o mesmo cria uma grande pressão com seu Ki, conseguindo afastar o ataque inimigo para longe. Hendrickson vai com tudo para cima de Goku, dando inúmeros golpes, tentando acertá-lo de várias formas, mas Goku conseguia se desviar dos golpes de Hendrickson com muita facilidade, e isso deixa Hendrickson um tanto assustado. Goku diz que Hendrickson é muito lento. Hendrickson se afasta do Saiyajin, e diz para Goku não ficar confiante, e o mesmo cria uma bola de névoa escura, e depois lança ela contra Goku, e o Saiyajin diz que isso é ridículo, e o mesmo segura o ataque de Hendrickson com apenas uma mão, e o ataque causaria uma forte explosão. Os pecados capitais se preocupam com Goku, e Hendrickson estaria muito confiante, achando que Goku teria morrido com esse ataque. Goku não teria sofrido nenhum dano com aquele golpe, deixando Hendrickson e todos os outros cavaleiros sagrados surpresos. Goku diz que já está na hora de acabar com isso, e que Hendrickson não é oponente para ele. Goku acerta uma voadora em Hendrickson, jogando ele para longe, causando grandes danos no mesmo. Goku começa a carregar um Kamehameha, e depois lança contra Hendrickson, deixando o mesmo impressionado, ao ver aquela grande quantidade de energia vindo em sua direção, e após ser atingido em cheio pelo Kamehameha, Hendrickson teria seu corpo totalmente desintegrado. Goku diria: lamentável, mas não tinha outra opção a não ser matá-lo. Todos ficariam felizes, ao verem que Hendrickson tinha sido derrotado. Hawking diria que Goku é realmente um homem fantástico, que foi capaz de derrotar Hendrickson sem ao menos se esforçar. Meliodas diria que sim, e se ele não estivesse aqui, provavelmente muita gente teria morrido. Nesse momento o Rei Bartra chega à companhia de Merlin, e o mesmo agradece os 7 pecados capitais por terem salvado o reino, e Goku por ter derrotado o Hendrickson. Goku diz que o rei não precisa agradecê-lo, e diz estar muito feliz por ter os ajudado.
Por aqui os acontecimentos seriam iguais aos da história original, com o rei perdoando todos os cavaleiros sagrados, e Merlin voltando para os 7 pecados capitais. Goku voltaria para sua casa, pela aquela caverna, e ao se encontrar com Titi, Goku teria que explicar tudo o que aconteceu para ela, por ele ter ficado todos esses dias fora, mas ele acabaria sendo perdoado. Depois de alguns dias, Goku ficaria entediado em sua casa, e o mesmo resolve ir visitar novamente seus novos amigos, e dessa vez ele levaria com ele o seu filho Gohan. E ao chegar no bar de melhoras junto com Gohan, todos ficariam contentes ao verem Goku. Diane pergunta a Goku quem é esse garoto que está com ele, e Goku responde que esse é Gohan, o seu filho. Meliodas diria que Goku veio aqui em uma ótima hora, pois em poucos minutos terá uma cerimônia para premiar os heróis que salvaram Leones, e ele também diz que o rei quer muito a presença de Goku lá. Enquanto isso, no mundo de Dragon Ball, uma nave acaba de pousar no planeta Terra, e quem sairia dessa nave seria um guerreiro da raça Saiyajin. E esse guerreiro seria Raditz, que estaria muito furioso, pois seu irmão mais novo não eliminou a raça humana desse planeta. O fazendeiro que teria encontrado Raditz atira nele, mas Raditz pega aquela bala com sua mão, e depois devolve com um dedo, acabando com a vida do pobre fazendeiro. Raditz sairia voando, guiado por um alto poder de luta que ele acreditava ser de Kakaroto, mas seria Piccolo. Raditz ficaria surpreso ao ver que existia um ser tão forte na Terra, e Piccolo sentiria o poder de Raditz que era muito maior que o seu, e se sentiria ameaçado. Então Piccolo lança uma rajada de energia com todas as suas forças em Raditz, mas o guerreiro Saiyajin não teria sofrido sequer um arranhão, e o mesmo diz que irá mostrar uma técnica de verdade para Piccolo. Mas nesse momento, o rastreador de Raditz mede um poder de luta acima de 700, e isso distrairia o Saiyajin, fazendo o mesmo ignorar a Piccolo. Raditz diz que é muita energia, e que é o ser mais poderoso desse planeta, e que só pode ser Kakaroto. Raditz sairia voando à procura do Kid Goku, e depois de um tempo, ele acaba chegando nas montanhas Paus, e acaba se encontrando com a caverna que abre caminho para o mundo de Nanatsu no Taizai e diz: "Maldito Kakaroto, o que você está fazendo nessa maldita caverna?" Raditz entraria naquela caverna, e depois que ele atravessa a mesma, Raditz acaba se encontrando com outro mundo. Raditz diz que agora ele entende, e que aquela caverna só pode abrir caminho para outra dimensão, e que Kakaroto só pode estar aqui. Raditz sairia voando, dessa vez vendo claramente a localização do seu irmão pelo rastreador. Até um outro dia. Não esquece de deixar o like aí, valeu, falou!